Você sabia que a forma como demonstramos o nosso amor pode transformar o nosso relacionamento? Não? Ou já? Claro, né? Mas isso vai muito além. Isso demonstra o reflexo da nossa intimidade com Deus, da nossa fé, da nossa espiritualidade e do nosso compromisso com o próximo. Tudo bom? Eu me chamo Nathalie e bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Espero que você se sinta à vontade. Esse canal foi feito para estar compartilhando situações, para estar compartilhando evolução da minha vida. Aqui você vai ouvir muitas coisas sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento, espiritualidade e carreira. Espero que você fique, seja muito bem-vindo. Que esse canal também pode ser o nosso canal. Glória a Deus! Oh, glória! Estou com um recurso novo. Estou testando pela primeira vez esse recurso. Olha aqui. Diz que isola, né? Os sons. Tudo bom? Gente, eu quero conversar com vocês a respeito de Colossenses 3:23. Ocorreu uma situação na minha vida e nessa situação eu tava meio que querendo ser reconhecida, querer um retorno. Eu achava que eu tava dando o suficiente, atenção, carinho, afeto, atitudes diferentes, elevadas, incríveis. Então eu tava esperando, com o meu ser, o eu humano aqui, tava esperando ser reconhecida. E aí, ao passar de toda essa resolução, de toda essa questão, e eu refletindo, no chuveiro me veio Colossenses 3:23. Tá, eu não sabia que era Colossenses 3:23, mas eu fui pesquisar e encontrei que no qual Deus está falando que a gente tem que fazer tudo da melhor forma possível, como se fosse para Deus. O que a gente faz para Deus? Dá o melhor, adora, serve da melhor forma, ou a gente tenta, né, dar o nosso melhor, faz o melhor para Deus e não para os homens. E aí, a partir desse conhecimento, eu resolvi estudar. E eu separei um livro para vocês, chamado As 5 Linguagens do Amor. E o que a neurociência fala sobre nós sermos genuinamente bons, genuinamente gratos, generosos? O que a neurociência fala sobre esses atos de serviço? Como o nosso cérebro age? E aí, eu quero fazer uma pequena introdução das minhas anotações com vocês, tá? Quando o nosso foco deixa de ser agradar as pessoas e passa a ser honrar a Deus, tudo que fazemos, até as tarefas mais simples, como por exemplo ajudar dentro de casa, ganham um novo sentido. E nós ganhamos uma nova satisfação. Como assim? Como assim, Nathalie? Por exemplo, estou iniciando meu canal do zero. E aí, pode ser que ninguém me assista. Mas, se eu der o meu melhor, fizer esse trabalho como se fosse para Deus, todo o foco muda. Porque se eu estou dando o meu melhor para Deus, para glorificar o nome de Deus, eu não vou esperar retorno. Eu só vou fazer como filha, vou servir. E talvez não seja agora que o canal vai crescer, pode demorar muito mais tempo, mas eu estou dando o meu melhor, eu estou aproveitando também esse tempo do processo, porque às vezes a gente já quer chegar no objetivo final, sem curtir toda a caminhada, e eu preciso ter esse processo, esse passo a passo de evolução. Não é fácil para mim ficar ligando a câmera e falando, tentando ter uma desenvoltura que eu não tenho. Eu estou sendo, nesses primeiros vídeos, né, treinada, trabalhada, moldada, lapidada, para quem sabe, lá no vídeo número 100, eu consiga mais inscritos. Mas até o atual momento, eu tô com 10 inscritos, graças a Deus, eu tô muito feliz por isso, são 10 pessoas importantíssimas para mim. E se uma dessas 10 pessoas forem beneficiadas
com a mensagem que eu estou compartilhando aqui, uma mensagem de vida, de evolução, de trajetória, eu já vou estar muito feliz. Se servir de alimento para alguém, ou de reflexão, já estarei muito feliz. Então, às vezes a gente se pega querendo algo em troca. Então, e é um exercício que a gente precisa fazer. Fazer sempre de todo o coração, de forma benéfica, porque dá uma sensação boa. E o que seria essa sensação de prazer, de bem-estar? A neurociência explica. Porque eu fui pesquisar como é que nosso cérebro funciona quando a gente age assim, de forma genuína, de forma generosa, altruísta. A neurociência diz que eu encontrei um artigo de um neurocientista brasileiro chamado Jorge Mal, e ele fala sobre o altruísmo. Quando o ser humano ele tem esse ato genuíno de generosidade, de bondade ou de ajudar o próximo, ativa circuitos extremamente fortes e poderosos no cérebro do ser humano, que libera hormônios da felicidade, do prazer, do bem-estar, dopamina, serotonina. E aí, tu consegue correlacionar com o que Deus está dizendo aqui. Poxa, faça de todo o coração para mim, faça, dê o seu melhor, vai te fazer bem. Quantas e quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo que quando você dá com alegria, quando você faz as coisas boas, tu sente uma paz, uma sensação incrível. E eu não sabia o que era. Até entender pela neurociência que o nosso cérebro corresponde às nossas atitudes boas, às nossas atitudes de generosidade, atitudes genuínas de altruísmo, sem esperar nada em troca. Olha, eu vim de uma família no qual meu pai me acordava de madrugada às 5 horas da manhã, até um pouco mais cedo, com os meus 2 irmãos e minha mãe. Nós íamos levar alimento, café da manhã, na verdade. A gente tinha que cortar o pão, botar queijo, presunto e levar um suco de caju nas ruas do centro da nossa cidade, para os moradores de rua. Então eu cresci com isso. E era uma sensação boa demais, eu não sabia explicar. Depois que meu pai faleceu, eu tive essa oportunidade de encontrar grupos que faziam a mesma coisa. E a sensação é viciante, é incrível tu ter essa atitude de caridade, generosidade, sem mostrar, sem esperar reconhecimento, sem esperar público para isso, aplausos. Tem que ser de forma genuína, não de forma de dizer, olha só, eu fiz, olha só. Não, não existe isso. Porque a partir daí, tu consegue entender, a partir desse teu ato genuíno de caridade, generosidade, dando o teu melhor, tu consegue entender que a tua resposta, o teu retorno não vem dos homens, vem de Deus. Em que você acreditar, né, do universo. Tudo que você planta aqui, você vai colher lá na frente. Então, eu fiquei muito surpresa. Eu já tinha ouvido falar, mas eu fui mais a fundo com isso. Então, às vezes você está aqui, você está em casa, você pode ter atos de serviços bons para tua família, ajudando em casa, ou sendo um ombro amigo, ou um ouvido amigo para alguém, dando os bons conselhos. Isso são atos de serviços bons que Deus se agrada. Não é só a parte espiritual, é a parte do nosso físico, né? A parte cerebral, do corpo como um todo. A neurociência, se você for pesquisar, ela fala muito, ela explica muito sobre isso. A generosidade é uma das ações são uma das ações mais fortes para o nosso organismo. A gente tem retornos benéficos imensos, enormes. E aí eu fiz umas anotações e eu quero compartilhar com vocês. Nesse artigo científico do neurocientista brasileiro Jorge Mal, fala assim: os estudos identificaram bases neurais do altruísmo através de neuroimagens. Como o cérebro reage ao ajudarmos pessoas sem esperar nada em troca? Ele libera atividade no sistema límbico, liberando hormônios do prazer e do bem-estar, ativando o sistema de recompensa cerebral. Então vai muito além. Eu comecei a pegar o versículo bíblico e eu encontrei esse mundo, esse universo de informações. Porque um versículo por si só já é maravilhoso. E quando tu senta e vai estudar, tu vê o quão forte
essa mensagem, porque Deus é o universo, Ele sabe tudo e todas as coisas, né? Quão correta é a explicação da neurociência ligada com esse versículo bíblico. E aí, dentro de relacionamentos, que é onde eu quero chegar, eu falei, cara, que livro eu posso ter para passar aqui para eles, que eu posso compartilhar, que eu já li. As 5 linguagens do amor. Nesse livro diz que o ser humano, ele sempre tem uma linguagem do amor, e você precisa identificar. Por exemplo, tá numa relação. Eu tô numa relação, meu namorado, eu preciso saber qual é a linguagem de amor dele. Eu preciso saber, prestar atenção. Quais são essas linguagens do amor? O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor para essa pessoa? As linguagens do amor é o seguinte: tem pessoas que gostam de presentes, tem pessoas que gostam de palavras de afirmação, atos de serviço, toque, carinho, né? E um tempo de qualidade. Eu adoro tempo de qualidade. Então, imagina, você lembra de Colossenses 3:23. Faça o melhor como se fosse para Deus. E aí, tu quer trazer o teu relacionamento, tu pode estudar, pensando como eu posso ser uma pessoa melhor, um parceiro melhor, como eu posso ser uma filha melhor, uma irmã melhor, como eu posso ser uma amiga melhor. Eu simplesmente vou observar qual é a linguagem do amor daquela pessoa, para eu dar o meu melhor. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, às vezes a pessoa gosta de ouvir palavras de afirmação positiva. Isso agrada, isso enche o coração dela. E automaticamente a gente sendo genuíno nas nossas relações, a gente consegue ter laços mais fortes. Eu ouvi falar naquela frase, corda de 3 dobras é mais forte, eu acho que é isso, né? Então, a gente consegue ter essa conexão, circuitos né, neurais, né, vão trazer sensações benéficas, vão trazer hormônios do bem-estar. Pausa, só para explicar para vocês, é porque a memória do meu celular está indo longe. Então, dando continuidade, dentro do relacionamento é importante a gente saber qual é essa linguagem do amor da pessoa que a gente ama, que a gente quer dar o nosso melhor. E aí eu fiz umas anotações, tá? Em um relacionamento, compromisso sincero. Ok, a gente tem que agir no agora, investindo no agora. Ou seja, fazer sem esperar no futuro, algo em troca. Ser genuíno é isso. Ser genuíno, dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor como se fosse para Deus, é exatamente isso. É isso que Colossenses 3 fala. Então, nos ensina a agir com integridade, dedicação e de forma genuína. Independente do amanhã, o que o amanhã trará. Olha, às vezes a gente se pega, mas será que eu ainda vou continuar com aquela pessoa amanhã? Será que no futuro eu vou estar com aquela pessoa? Não importa. A verdade é essa. É óbvio que nós temos que ser intencionais na nossa relação, mas a gente dá o nosso melhor. A pessoa vai ver que a gente está dando o nosso melhor, a pessoa de bom caráter, né? Vai ver que a gente está dando o nosso melhor e a gente vai ter ligações mais fortes com aquela pessoa. Mas se a gente faz coisas de forma interesseira, todo o nosso esforço cai por terra. Porque acaba sendo realmente um esforço, não é algo genuíno. Autenticidade, generosidade. Como o estudo demonstra sobre o altruísmo, nos mostra que ser genuíno e bondoso ativa o nosso sistema de recompensa. Então, trabalhar no agora sem pensar no amanhã, se a gente vai cortar laço com aquela pessoa, não interessa. Importa a gente dar o nosso melhor e deixar uma semente boa. A pessoa passou pela nossa vida, mas a gente deixou uma mensagem de sentimentos bons, de boa lembrança. Isso é importantíssimo. Sentimentos bons e de empatia. Isso é muito crucial dentro de um relacionamento porque acaba sendo uma mão de via dupla, né? A gente vai alimentando o nosso relacionamento, dando o nosso melhor e a pessoa vai ficando, querendo ou não, mais apaixonada, vai ser mais solícita, vai ser mais amorosa, porque ela também vai querer nos fazer, principalmente se estiver na mesma sintonia, vai querer dar o melhor dela. E como que impacta isso no nosso cérebro?
A ciência mostra que a resiliência emocional é construída através de experiências e adversidades, em que o nosso cérebro encontra maneiras de recuperar o crescimento e o sofrimento, com o sofrimento. Ao praticar o altruísmo durante momentos difíceis, você cria bases neurológicas que favorecem a resiliência conjunta. Ao invés de aumentar a tensão, o ato de ajudar o outro em momentos de estresse ativa setores de compaixão e empatia. E olha que legal. Por exemplo, se eu estou em uma situação tensa dentro do meu relacionamento, mas se eu me manter calma, se eu me manter presente ali naquele momento e não deixar o estresse tomar conta de mim, eu tentar ser empática, tentar me colocar no lugar do outro, também vai liberar sensações boas pro meu corpo. E automaticamente vai virar um espelho, porque a pessoa vai ver que num momento tão difícil de estresse, sob tensão, ela não vai querer ser tão... ela vai se sentir mal em ser. Talvez ela pare no momento, ou até ela termine a ação dela de estresse e de frustração, mas depois ela vai refletir, pô, a pessoa foi íntegra comigo, foi limpa, foi honesta, foi paciente, teve esse carinho por mim, eu vou pedir desculpa. A maioria das vezes acontece isso. Então gera um sentimento de gratidão no teu parceiro. Então, o resumo final dessa história que eu quero deixar para vocês é que vocês pesquisem e meditem, se interessaram pela mensagem, em Colossenses 3:23. A gente precisa dar o nosso melhor para as pessoas, como se fosse para Deus. A gente precisa... Quando a gente fala a gente, eu falo eu, né? A gente precisa estar trabalhando nisso diariamente, trabalhando nosso pensamento, nosso coração, nosso caráter, para ser pessoas melhores sem olhar a quem. Porque isso vai muito além de apenas fazer um ato de serviço para o próximo, mas vai no sentido de que a gente também vai ter um benefício por dentro, agindo no nosso psicológico, na nossa alma, no nosso corpo. O nosso corpo vai sentir isso. Eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e eu tô aprendendo. Se você gostou desse papo, te inscreve no canal, comenta o que você achou. Tá sendo um desafio muito grande estar aqui, tá trabalhando isso em mim. Tô sendo lapidada diariamente a cada vídeo. Espero que vocês fiquem com Deus e tchau, tchau.